Mãe Michele, um dos temas polêmicos, não é, que levanta sempre debates acalorados, seja em podcast, seja em postagens na internet, é sacrifício de animais. E você, como mexe com isso, sempre é obrigada a se posicionar sobre esse tema. O que é que você tem a dizer sobre isso? Como é que você faz para convencer as pessoas que sacrificar animais é algo benéfico? Na realidade, os animais que a gente sacraliza na nossa religião de matriz africana são todos animais que fazem parte da nossa cadeia alimentar. E é isso que eu gostaria que as pessoas refletissem sobre. Porque o que a gente usa para fazer os nossos trabalhos, ou as nossas obrigações, os nossos ritos religiosos? A galinha, o porco, o carneiro, o bode, a vaca, o boi, são todos os animais que fazem parte da cadeia alimentar. Né? E que as pessoas também que nos agridem, elas têm que entender que nós temos uma lei que nos ampara, que nos garante o direito da sacralização para os nossos rituais religiosos. E são todos, né, como eu já disse, com os animais da nossa cadeia alimentar. A pessoa às vezes comenta na internet, me xinga muito pela sacralização, até gosto de falar sobre esse assunto, mas no domingo ela faz um churrasco na casa dela enquanto ela está comentando ali no celular falando mal da sacralização. E agora nós temos a Sexta-feira Santa, onde as pessoas também comem peixe. E esse peixe é tirado da onde? Do mar também. Então antes da gente falar, a gente precisa refletir. A sacralização ela é feita muito rápida, um animal dentro do terreiro ele tem que estar em perfeita saúde, em perfeito estado, bem alimentado, e a sacralização ela tem que acontecer muito rápida, coisa de 3 a 4 segundos. E essa carne, a gente usa somente, né, o sangue para essa obrigação, e a carne eu faço trabalhos sociais. Eu não consigo dar vencimento dentro do meu terreiro para alimentar, porque eu tenho um volume muito grande de trabalho. Então a gente consome dentro do terreiro, sim, essa carne, ela vira a galinha, ela vira torta fria, ela vira canja, para alimentar, né, os nossos filhos de santo, os nossos visitantes. Como eu tenho uma demanda muito grande de trabalho, eu chego a ter na minha casa 5, 6 freezer, onde a gente guarda essa carne e a gente vai à comunidade e faz doação. Então ela também serve de alimento não só dentro do meu terreiro, mas a gente também doa para a comunidade. Você me disse as espécies que são sacrificadas. Qualquer animal dessa espécie pode ser sacrificado ou tem algum comportamento na hora do sacrifício que ele pode fazer com que o trabalho não aconteça? Não, comportamento não, mas como eu disse, ele não pode estar com nenhum machucado, ele tem que estar com perfeita saúde, tem que ser um animal que chega já no terreiro para isso, aí em alguns ritos a gente separa ele para que ele fique ali num espaço onde não aconteça absolutamente nada, ele tem que estar 100%. Por quê? Porque a gente tem que oferecer algo para a entidade que seja bom, que esteja com a saúde perfeita. E o que é oferecido é o sangue? É o sangue que dá vida aos nossos pedidos, o sangue que nos conecta com a nossa ancestralidade, tanto na feitura de um santo, quanto na feitura de um trabalho. Tudo que a gente oferece para as nossas entidades, para as nossas divindades, tem que ser o melhor. E esse animal, ele serve só para doar esse sangue? Ou é, por exemplo, algum problema de saúde, se tira da pessoa que está fazendo esse trabalho e se passa para o cadáver? Existe isso? Existe a troca de saúde, né? Por exemplo, um dia eu sacralizei no meu terreiro um cabrito, e um irmão meu de santo me ligou e falou assim, nós estamos com uma pessoa aqui com problema de saúde, bem na Covid. Tu vai usar o pulmão? Eu falei, não, então nos dá que a gente quer fazer um trabalho para saúde. A gente vai tirar minha mãe do hospital, era uma senhorinha de 70 e poucos anos, e ela saiu do hospital. Foi assim, a gente usou o pulmão do bode para fazer um trabalho para tirar a pessoa do hospital que estava com problema da respiração. Eu acho que você deve se deparar todos os dias com 2 assuntos que promovem ataques. Eu acho que é essa questão do sacrifício de animais, e outro nessa questão de intolerância religiosa realmente esse trabalho que vocês fazem funciona? Quais são os verdadeiros, as mães de santo verdadeiras, os pais de santo verdadeiros, e quem são os charlatões? Você costuma receber ataques nesse sentido também? Costumo, porque as pessoas elas julgam o tempo inteiro, né, o tempo todo, porque a nossa religião, infelizmente, ela não tem uma Bíblia como outras religiões para as pessoas poderem seguir aquele padrão. Então, tudo que foge daquele padrão, onde a gente felizmente ou infelizmente não tem uma constituição, por exemplo, religiosa, uma bíblia religiosa, na nossa religião não existe. Tudo que a gente aprende dentro do terreiro, passado por alguém, né? Hoje em dia, infelizmente, as pessoas aprendem tudo muito rápido através da internet, e a internet que nos ajudou tanto, nós que temos casas antigas, né?
Eu não sou a mais antiga, mas eu considero muito os meus 36 anos de religião. É pouco, mas para mim é muito. Perante eu tenho pais de santo com 60, 70 anos de religião, mas eu já me coloco numa posição onde eu acho que o meu tempo é um tempo relevante. E hoje em dia a internet ela me ajudou muito a trabalhar, muito a ajudar pessoas pelo mundo inteiro, mas ela atrapalhou nesse quesito. A internet fez muita gente se achar pronto, mentir que está apto, e as pessoas, infelizmente, à distância, elas não pesquisam o histórico, elas não buscam saber realmente a trajetória, a história daquele terreiro e acabam caindo nos golpes da internet, onde falsos pais e mães de santo se divulgam todos os dias. Agora, vamos fazer fofoca? Será que vai pegar mal se a gente falar essas coisas? Se eu falar? Quer dizer, eu posso perguntar tudo o que eu quiser? Pode, fica à vontade. Você fica a seu critério se vai responder ou não. Mas me contaram, não sei se é verdade, que você fazia trabalho para uma cantora muito famosa. Mas, gente, é uma fama, assim, absurda. Posso dizer que ela é conhecida em mais de um país, inclusive. E que te deu calote? Sim. É verdade isso? É verdade. Porque eu não consigo entender. Assim, que ela tem muito sucesso, isso é indiscutível. Que ganhou muito dinheiro com a carreira, é indiscutível. E que já entrou em temas controversos também sobre religião, isso é indiscutível. Agora, como é que pode uma pessoa que tem tanto dinheiro e que atribui inclusive a religião, busca essa religião para fazer esses trabalhos, dar calote numa mãe de santo? Ainda mais renomada como você. Mas infelizmente isso acontece diariamente. As pessoas, elas não têm mais, parece que elas não têm mais o mesmo medo e o mesmo respeito. Eu até não gosto que as pessoas tenham medo da religião, mas respeito. E eu acredito que a falta de comprometimento com o trabalho do próximo, porque todo mundo quer o seu trabalho valorizado, mas na hora de valorizar o trabalho e o tempo do próximo, não é assim que acontece. Nesse dia eu tinha muitos trabalhos na minha agenda, eu já vinha atendendo ela através da assessora dela por um tempo, e a assessora dela sempre me acelerando, é pra ontem, faz de uma vez, grava esse vídeo. Só que assim, eu tenho uma coisa muito, muito séria comigo. Eu respeito o trabalho do outro para que o meu seja respeitado. Não importa a fama da pessoa. Se ela vai consultar comigo, ela vai marcar um horário e ela vai pagar a consulta como todas as pessoas, porque ela vai receber privacidade, sigilo. Eu tenho que valorizar o meu conhecimento. E aí, nesse dia, ela pediu para furar a fila, através da assessora dela, e que eu já vinha tendo problemas, porque todos os trabalhos que eram feitos através da assessora dela, sempre o comprovante do Pix, não vinha o Pix, vinha um agendamento de Pix. E isso é golpe. Tentando dar o golpe também, num agendamento de Pix. Mas você não via ali que era agendamento? Eu via e eu questionava. Mas eu tô agendando para amanhã, mas tem que fazer o trabalho hoje. E até entrava o agendamento, mas o fato da pessoa não te avisar que é um agendamento, porque às vezes a gente olha o comprovante e olha muito rápido. E aí eu questionei, e aí começou a girar um certo desconforto. O trabalho é feito na hora. A gente, quando faz um trabalho religioso, a gente tem um custo de mercado, de materiais, de flora, de aviário. A gente tem um gasto para fazer um trabalho. Mas você não acha que essa assessora, ela pode ter dado golpe nessa cantora? Não, eu tinha certeza ali que ela... Da ligação delas. Da ligação delas. São irmãs, estão sempre juntas, assim, são muito próximas. Mas os trabalhos da assessora é que ela fazia o agendamento, não os trabalhos da cantora. Pra cantora, eu foi só consulta, só tiragem de baralho. E essa consulta a última consulta, a qual ela furou a fila, ela ficou pendente esse pagamento dessa consulta. E se a pessoa não paga, a entidade depois não questiona? O trabalho ele acaba ali ou... Porque imagino que a entidade deva seguir essa pessoa por um tempo. Eu acredito na lei do retorno, na cobrança, né? Okay. Ela não deve para mim, ela deve para o espiritual. Porque todo o valor que eu arrecado no meu terreiro, que eu trabalho com jogo de cartas e leitura de búzios e cartas e trabalhos espirituais, e no meu terreiro ele é revertido para a espiritualidade. Todo o valor que eu ganho com a religião, eu devolvo para a religião. Eu compro uma imagem, eu comprei um santuário, Você fez um santuário, né? Estou construindo um santuário, então isso tudo tem um custo. Então eu sou aquela mãe de santo que não guarda dinheiro. Tudo que a espiritualidade me dá, eu devolvo para ela. Então o valor dessa consulta que eu não recebi é menos uma vela, é menos um charuto, é menos um cigarro, é menos uma oferenda que as minhas entidades ganharam. Em algum momento eu acredito que vai ser cobrado. Você, imagino, deve ter investido milhões nesse santuário de Beuzebu. Sim, mais de 10 milhões. Mais de 10 milhões? Sim. E é lá onde você faz aqueles rituais que acabaram viralizando nas páginas da internet? Sim. E por que você resolveu fazer esse
santuário que virou referência. Tem gente que inclusive que vem de outros países para conhecer. Para visitar. É que eu sofri um episódio de intolerância religiosa, né? Como a gente que trabalha com religião precisa estar muito na rua, na encruzilhada, no cemitério, no mato. Eu estava um dia fazendo um trabalho no cemitério e chamaram para mim a guarda municipal, chamaram a brigada militar e eu fui constrangida. Aí voltei na mesma semana para fazer o ritual no cemitério, chamaram a polícia de novo. E aí nesse dia a minha entidade pediu que eu comprasse um mato para ela trabalhar, né, para fazer os trabalhos espirituais. E também com o crescimento da casa de atendimentos, a gente precisa de um local com mais sigilo para o meu cliente. Eu não posso levar qualquer cliente meu, que hoje eu atendo um público diferenciado, eu não posso levar o meu cliente para qualquer encruzilhada, para qualquer cemitério, até para não ser visto, né, para ter o sigilo. Então a gente decidiu fazer um espaço para que várias pessoas possam visitar como turismo religioso, mas também para mim ter o meu próprio espaço para os meus próprios trabalhos. Sigilo e segurança. Sigilo e segurança. E estar longe da intolerância religiosa, desses constrangimentos aí diários que estavam acontecendo comigo. Mãe, nos últimos anos você virou hoje uma personalidade no Brasil todo. As pessoas quando falam em mães de santo, em trabalhos, em religião de matriz africana, lembram sempre de você. E por isso eu acredito que vários artistas tenham recorrido a você. Pela tua fama, por previsões que você fez e acabaram dando certo, enfim. E é verdade que tem uma pessoa bem famosa, que era muito famosa. Será que pode falar quem é ou não? É mais uma confusão, né? Bom, tô acostumado com confusão. Era bem famosa, é uma mulher. Aí ela deu uma caída, assim, bizarra na carreira e depois decolou e renasceu como uma fênix. É uma figura que você não guarda boa recordação. A gente tem mágoas, assim, a gente fica triste, né, porque as pessoas, não que a gente espere algum retorno, porque o cliente normalmente ele te procura, ele faz trabalhos, te paga e não te deve nada, porque a gente cobra o valor do nosso tempo, do nosso conhecimento e para manter o nosso terreiro, porque não é barato manter. Por acaso também você tem que comer, você tem que ter seu carro, sua casa, enfim, você tem que ter sua vida. Você só faz isso hoje, você só trabalha com religião. Eu era técnica de enfermagem, eu fiz instrumentação cirúrgica e o meu terreiro cresceu tanto que eu não consigo sair dele para exercer uma outra profissão. Então, no momento que eu não consigo exercer outra profissão, a minha precisa manter, né, os estudos dos meus filhos, a alimentação, enfim. E eu costumo cobrar os atendimentos e os trabalhos. E essa pessoa muito famosa, que inclusive foi cancelada e depois foi descancelada porque através de um trabalho religioso que eu fiz, eu sempre fiz os trabalhos para ela na amizade, de graça, né, em troca às vezes de uma publicidade, às vezes de uma fala. Até porque eu acredito que nessa época ela não teria nem dinheiro para pagar. Não tinha. Nessa época, a publicidade dela era R$1.000, R$500, era uma coisa assim bem barata. E ela chegou quase a ter que desistir da carreira por causa do cancelamento. Sim. E aí? Aí eu entrei na vida dela no cancelamento. Fizemos trabalhos para a cabeça dela, para o psicológico dela, para o mental. E ela descancelou. Realmente, depois ela fez Ela não chegou a fazer um trato de 7 anos com Belzebu, mas ela colocou o nome dele no corte, no contrato de 1 ano. Para 1 ano aquela energia trabalhar na vida dela. E depois... Aí é a história que todo mundo já sabe, que todo dia as pessoas me mandam no direct. As pessoas sabem dessa história, as pessoas comentam no direct. Porque as pessoas ficam chocadas, assim, com tamanha ingratidão. Não que ela me devesse algo, mas não deve quando não paga. E quando o trabalho é feito de graça, né? Eu fiz de graça o trabalho. Então, vê-la elogiando... Nunca mais te ligou? Nunca mais. Vê-la elogiando outro Deus, elogiando outra religião, sendo que a verdade não é essa, é uma grande sacanagem da parte dela. Caramba. Você se arrepende de ter ajudado ela? Não me arrependo, eu acho que o bem que a gente faz, ele sempre volta para nossa vida de alguma forma e tudo que a gente, às vezes, acaba construindo um aprendizado através dessas coisas ruins, assim, que acontecem, né, da ingratidão das pessoas, também um aprendizado. Ali eu atendi ela de graça, fiz o trabalho de graça, levantei a vida dela de graça. Hoje, como eu já falei até aqui na entrevista, eu sou bem profissional. Isso serviu de lição para mim saber que o famoso, seja ele famoso, subcelebridade, não importa. Ele tem a vida dele, eu tenho a minha. Ele tem o trabalho dele, eu tenho o meu. E o meu hoje é cobrado e tem que ser respeitado. Ela é apresentadora, atriz, né? A outra é cantora, tudo caloteiro, então. Tudo caloteiro. Ainda bem que não tem nenhum jornalista caloteiro, né? Essa semana tinha agenda de atendimentos em São Paulo, né? E tinha uma esposa de um cara também muito famoso. E ela me chamou, eu quero muito ser atendida. E eu disse, casualmente estou em São Paulo, pode te atender até presencial. Quando eu passei o valor da consulta, ela sumiu. Só que assim, ela quer que eu atenda gratuitamente pela fama dela, mas ela quer o sigilo. Então o que eu ganho nisso? Porque, por exemplo, imagino que essas pessoas, tirando essa cantora não queria divulgação. Não. Ela iria pagar. Mas essa pessoa, essa apresentadora,
Ela fez sua publicidade? Fez. Ela mostrou que estava fazendo trabalho ou não? Não, ela só mostrava jogo de cartas. Você, entendi. Sim. E aí sumiu. E aí, Nunca mais te ligou? Nunca mais me ligou. Depois que ela voltou ao estrelato? Não, nunca... inclusive ela me convidou para fazer um clipe com ela. E aí me cobrou R$15 mil para fazer o clipe com ela, para mim participar do clipe dela. E aí eu paguei o valor, ela viajou para o exterior e na volta ela desmarcou o clipe comigo. Aí ela viu que ela ia ter problemas e ela me devolveu o valor. Porque eu disse, não, olha só, tu cobrou 15 mil, tu foi viajar, tu passeou. E ela fez isso comigo 3 vezes. Então hoje ela não me faz mais de palhaça. Esse é o baralho cigano? Sim. E ele mostra o futuro? O que ele mostra? Ele é um oráculo que nos conecta com o futuro, né, com o destino de cada pessoa, cada consulente que vem fazer a sua consulta. E eu posso falar de uma pessoa e você consegue tirar esse baralho? Com certeza. Por exemplo, Jair Bolsonaro, que hoje, quando a gente está gravando a entrevista, ainda segue internado, né, no hospital com as complicações de uma pneumonia bilateral que ele teve, né? Era um caso grave, está melhorando. Pelo menos hoje, no dia da entrevista, essa é a situação. O que você consegue enxergar para o presidente que segue em prisão fechada por enquanto? Ele tem problemas de saúde, né? Mas é possível que futuramente ele consiga reverter a prisão dele para domiciliar, como é o pedido dele desde o início da prisão, ó. Porque aqui aparece ele, ó, conseguindo voltar para casa, ó, através de papéis e documentos. Então, no futuro, há uma possibilidade dele conseguir, porque a questão de saúde dele, ele usa muito a saúde, né, para tentar o que ele quer, e eu acho que tá no direito dele. Mas ele tá realmente, ó, ele tem realmente problemas sérios de saúde. E se não derem atenção para isso, é capaz de um dia ele realmente falecer dentro da cadeia. Então é necessário que seja espiritualmente dado para ele essa oportunidade dele cumprir essa prisão domiciliar. Existe alguma chance dele dar a volta por cima? Se livrar, anular as condenações e voltar a se candidatar a algo? O Lula muitos davam como caso perdido, embora não foi nem condenado nem inocentado, foi o processo todo anulado. Olha, por enquanto não, tá? Por enquanto não. Ele não tem mais saúde para isso, ele tá com problemas e perdas financeiras gigantes, e no momento não. Claro que o baralho, as previsões, elas podem mudar. Eu sempre digo, são previsões. A gente avisa o que vai acontecer para a pessoa se programar e se reorganizar através de uma previsão. Mas eu não vejo isso, pelo menos pelos próximos 2, 3 anos, eu não vejo. Eu vejo risco de vida para ele. Por falar em Bolsonaro, na época da eleição, 2022, né? Uma pessoa popular do meio comercial, publicitário, te procurou. Sim. Para falar de Bolsonaro. Para falar de Bolsonaro e de mais um deputado que estava fazendo acusações graves contra a empresa dessa pessoa. E o que ela queria com relação ao Bolsonaro? Ela queria quebrar a força dele e dos aliados dele, ela queria tirar a força dele, ela queria, de uma forma, abafar aquele momento difícil que ela estava vivendo, porque ela estava sendo acusada de manipular uma máquina pública para eleger o Lula. Mas o Bolsonaro não tinha sido ainda, não tinha sido a eleição ainda. Foi antes da eleição. Foi um pouquinho antes da eleição, pouquinhos meses antes. Ela queria, vulgarmente falando, ferrar o Bolsonaro. Ela não queria. Eu não faço trabalho para matar ninguém, né? Não, sim, mas tirar ele do circuito. Mas ela queria quebrar a força dele, abafar ele, fazer com que ele e esse grupo de pessoas que estavam junto com ele deixasse ela completamente em paz. E ela pagou por isso? Pagou por isso. Essa é uma cliente que sempre pagou pelos trabalhos dela. Inclusive, ela foi tão pressionada pelo Bolsonaro e pelo grupo de homens que estavam naquele momento que ela teve que se afastar do Brasil por uns dias. Ela corria risco de vida. A coisa pro lado dela era séria com o Bolsonaro. Você pode dizer que tipo de ritual que foi feito? Nós fizemos para ele um caixão do inimigo, um trabalho para quebrar a força, né, para aniquilar, para enterrar todo o mal que ele estava fazendo para ela nesse momento. E como você sabe que quem fazia mal era ele, e talvez não ela para eles? Como é que fica nesse caso? Porque a gente fez um jogo de... Todos os trabalhos que eu faço são orientados através do baralho cigano ou através de uma entidade. E nesse dia que ela me procurou para consultar, eu estava incorporada com a Maria Padilha e a minha irmã abriu o celular, assim, chamada de vídeo, né? Ela enxergou a entidade e daí ela fez as perguntas para minha irmã e a minha irmã repassou as perguntas para a entidade que estava lá no momento. Então, acima de mim, eu não sou ninguém sem as minhas entidades, né? Eu devo tudo que eu tenho a elas. Então ela recebeu uma orientação da entidade. Ela colocou a situação, ela fez uma ligação, ela disse, olha, eu estou fora do país porque eu estou sendo acusada de coisas que eu não fiz e
a entidade ficou do lado dela e orientou ela a fazer um trabalho só para quebrar a força dessas pessoas, para que essas pessoas deixassem ela em paz, ela seguia a vida dela, o caminho dela e o trabalho dela. Essas pessoas estavam denunciando a empresa dela, estavam atacando a empresa dela, estavam acusando ela de ter elegido Lula. E deu certo. Deu certo. E você não tem mais contato com ela? Tenho contato com ela, uma querida. Sim, uma pessoa que gosta da religião, que respeita a religião. E não é caloteira? Não é caloteira. Vamos aqui para o próximo, pode ser para o baralho? Ainda na família Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que se apresenta como sucessor do pai e pré-candidato a presidente. Flávio Bolsonaro vai falar muita bobagem. Ele realmente vai ser candidato? Tá certo isso? Ele já se apresentou como? Ele vai falar muita bobagem, ele não ganha as eleições. Aqui tá ele falando muita coisa sem pensar e ele vai conseguir alguma coisa política, assim, realmente, depois que ele tiver... passar essas eleições, ele até consegue alguma coisa muito importante na política, mas eu não vejo ele como presidente. E ele, inclusive, pensa em ir embora, né, do país. Ele já tem casa lá, será? Quem? O Flávio. A parte da família está instalada nos Estados Unidos, né? Ele pensando em ir embora. Eu acho que ele perde a eleição e vai embora. Você acha que vai ficar insustentável o clima, talvez? Completamente. Será que você diz que ele vai se dar bem se ele não ganhar, talvez, um cargo nos Estados Unidos, então? Eu vejo que ele politicamente ele consegue algo muito bom e vejo ele indo embora. Por isso eu perguntei se ele tem casa no exterior. Eu vejo ele indo para o exterior. E Lula? Vai para a reeleição, não vai para a reeleição? Saúde, como é que está o presidente? A saúde do Lula está bem afetada. Aqui, ó, eu refaço as previsões que eu já fiz, né? Se ele ir, ele realmente vai ganhar. Só que tem um risco muito grande dele não ir por algum atentado, ó. Tem alguém manipulando e tentando arquitetar algo para impedir ele de concorrer. Se não for algo de saúde, porque isso aqui é saúde, isso é saúde e morte. Ou a tentativa de... Porque como sai a carta da falsidade aqui da Ursa, isso aqui é alguém arquitetando algo contra ele e aqui é a saúde dele. São duas coisas que impedem ele de chegar nas eleições. Mas você diz que algo que remete à morte. A morte você diz por uma causa natural ou provocada por alguém? Não, eu vejo ele com risco de tentativa de alguém tentar algo contra a vida dele e também ele com riscos de saúde. Ele precisa se cuidar muito, muito, muito. Você acha que ele não vai para a reeleição, então? Eu acredito que ele vai, mas com dificuldade. Ele vai ter que driblar muitas coisas para chegar até lá. Ganha se ele sair a reeleição? Sim, ganha de novo? Ganha de novo. Bem, muitas pessoas te procuram querendo conhecer o santuário lá no Rio Grande do Sul, mas muitas não têm condição, não têm tempo, não têm agenda para ir até o outro estado. Você pretende abrir uma casa aqui em São Paulo, um santuário aqui em São Paulo, onde tem a maior parte da população? Sim, eu pretendo abrir um centro religioso aqui, onde eu possa fazer trabalhos e consultas, mas não no nível do santuário, né? O santuário eu já estou com ele em construção lá no Rio Grande do Sul. Aqui vai ser mesmo um centro, onde vai ter sessões, passes e atendimentos com baralho cigano e consulta com as entidades. Pretende trazer a imagem de Beelzebub para cá? Pretendo fazer, aqui na Casa de São Paulo, fazer um espaço dentro dessa casa também para o culto a Beelzebub. Esse ano ainda? Esse ano, nos próximos meses agora. Já estou procurando o imóvel. Mãe Michele, a gente está se aproximando da Páscoa, né? Da Sexta-feira Santa. Eu sei que esse é um dos momentos do ano que você é mais procurada pelos consulentes. Sim, esse agora vai fazer 20 de março, né? Vai fazer 3 anos que eu viralizei com a imagem de Beelzebub na frente da minha casa e que as pessoas buscam nessa data da Sexta-feira Santa o ritual mais procurado do ano, que é o ritual de prosperidade com Beelzebub, onde as pessoas abrem os seus caminhos e buscam essa energia para prosperar e ter os seus objetivos alcançados. E esse ano eu estou sendo muito procurada em específico para as eleições. Muitas pessoas que estão querendo saber se vão ganhar as eleições e fazer tratos e contratos com Beelzebub para vencer as eleições de deputado. Você é muito procurada por político, então? Muito. Porque nessa época você vai estar em abril já para um pleito que acontece o quê? 5 meses depois, praticamente, né? É o momento que as pessoas sempre digam, tem que se adiantar. Não adianta querer fazer um trabalho para ganhar as eleições um mês antes. A gente tem que plantar para colher. Pelo menos uns 3 meses antes de cada eleição o trabalho tem que ser feito.